Com a mão esquerda, segurava as 2 mãos da Sra. Harker, mantendo-as afastadas com os braços estendidos. Com a mão direita, agarrou-a pela nuca, forçando-lhe o rosto contra o peito. A camisola branca estava manchada de sangue e um fio escorria pelo peito nu do homem, que aparecia através do rasgão da roupa. A atitude dos dois tinha uma semelhança terrível com a de uma criança que enfia o focinho de um gatinho num pires de leite para obrigá-lo a beber. E ecoando essa cena, o mantra é repetido por Renfield, o lunático, que serve ao monstro. O sangue é vida, o sangue é vida. Mas há ainda um outro trecho que eu quero trazer, porque ele mostra exatamente a matéria que vamos analisar. É quando o grupo, liderado por Van Helsing, encontra Drácula no caixão, após ter o perseguido, chega e o narrador descreve. O conde estava lá, mas não parecia o mesmo. Estava mais jovem, o cabelo escuro, a barba curta, as faces coradas, os lábios vermelhos. A boca, porém, estava aberta e os dentes brancos e afiados apareciam. Os olhos abertos e vítreos davam ao rosto uma expressão de maldade e fome. Era como se a criatura, saciada pelo sangue de uma vítima, tivesse recuperado uma vitalidade terrível. Olá, eu sou a Flávia Gaz e esse é o podcast Narrativas Comigo Mesma. Aqui a gente explora o surgimento de símbolos, imagens e figuras da nossa cultura. Vamos entender o que esses símbolos significaram na época, como mudaram na história, assim aumentando o nosso entendimento desse imaginário. E no final, eu te faço um convite para criar arte. O Narrativas é um projeto independente, feito por mim, com pesquisa, leitura, roteiro, gravação e edição. Eu pago a edição, tá, gente? Pois sou ruim. Se você ouve, gosta e quer que esse podcast continue existindo, considere apoiar a gente pelo catarse.com.br/FláviaGaza. Toda contribuição mensal ajuda a manter o projeto no ar, pagar os livros que eu leio para trazer esse conteúdo e garantir que eu possa continuar desmantendo aqui o imaginário com vocês. E se você não pode apoiar agora, não tem problema. Você pode ajudar enviando o podcast para seus migs, fazendo um comentário ou simplesmente continuando a ouvir. Obrigada, viu, por fazer parte disso tudo. O nosso tema de hoje é o sangue para o vampiro. E o trecho que vocês ouviram foi do livro Drácula, de Bram Stoker, publicado em 1897. A primeira cena é em que Mina Harker é forçada a beber o sangue do peito do conde. E a segunda é a descrição do vampiro no caixão rejuvenescido pelo sangue alheio. Hoje a gente vai esmiuçar essa imagem, de onde ela veio, o que ela carrega, e por que o vampiro, esse morto-vivo que bebe sangue, é a personificação perfeita de um sistema econômico. Bram Stoker, inclusive, não inventou o vampiro do nadão, tá? O autor era um irlandês, funcionário do ator Henry Irving, e vivia numa Inglaterra vitoriana obcecada por ciência, pureza racial, medo do estrangeiro e culpa sexual. Eita, né? Eita! Stoker, ele pesquisou folclore do leste europeu, leu relatos de viajantes, as cartas diplomáticas sobre a Transilvânia e bebeu de uma linguagem literária que vinha de John Polidori, com O Vampiro, é um livro de 1819, e Sheridan Le Fanu, com Carmilla, de 1872. Mas ele fez algo novo. Ele transformou o vampiro em um capitalista imobiliário. Então, a gente começa por aí desfazendo essa ilusão. O vampiro de Bram Stoker não é o vampiro original. O Drácula literário, ele é uma invenção burguesa. Sim, isso mesmo que eu disse. Mas a gente chega lá. Antes dele, tinha o vampiro do folclore europeu, que era uma outra coisa. Ele não morava em castelos, não usava capa, não era sedutor, não fazia show pra uma galera todo chicoso e belo. Inclusive, a gente não vai falar sobre a sedução do vampiro, tá? Nesse episódio. Apenas sobre o sangue. Quando a gente está falando de folclore, o vampiro era, na maioria das vezes, um camponês morto.
E a gente tem registros históricos para confirmar isso. O mais famoso é um relatório militar austríaco sobre Peter Plogojowicz. Já peço perdão por todas as minhas pronúncias de nomes, tá, gente? Esse relatório é de 1725 na Sérvia. E o médico e o oficial imperial Johannes Flukiger, é isso aí, escreveu. O corpo, exceto o nariz, que estava um pouco caído, estava fresco. O cabelo e a barba e também as unhas tinham crescido. A pele velha tinha caído e uma nova tinha nascido. O rosto e as mãos e os pés estavam tão inteiros que não se podia acreditar que tinham pertencidos a um morto. E em sua boca eu encontrei sangue fresco. Este sangue fresco aí da boca do morto, né, é um sinal de que ele já havia se alimentado. A explicação popular era clara. O morto saía da sua cova para sugar a vida dos vivos. As vítimas definhavam, ficavam pálidas, morriam. Hoje a gente sabe que muitos casos de vampirismo eram, na verdade, surtos de tuberculose, peste ou envenenamento por gases de decomposição. Mas o imaginário, claro, cria sempre uma lógica própria. O vampiro folclórico é a personificação da escassez. Ele suga o sangue da família porque, nesta comunidade agrária específica, a vida é um recurso limitado. Se um morre e o outro adoece, o morto já está roubando a vitalidade do clã, porque o clã depende do seu trabalho. O vampiro do povo, ele não bebe sangue por luxúria, volúpia. Ele é um trabalhador que, ao morrer, se recusa a parar de trabalhar. Ele continua sugando a seita vital da comunidade. O sangue aqui é a força de trabalho bruta, a energia do coletivo. Agora, o que Stoker faz em 1897? Bom, ele vai pegar esse morto faminto e transformar ele num aristocrata. Drácula é um conde, dono de terras na Transilvânia, que, como vocês sabem, né, o nome do personagem vem do tal Vlad Dracul, uma figura histórica real, com um histórico aí de sanguinolência e pá. Mas, né, o Drácula, o conde, ele não suga a família. Ele quer se mudar para Londres. Ele compra propriedades. Ele estuda leis, fala várias línguas. Ele é um homem de negócios. No início do livro, inclusive, quando Jonathan Harker chega no castelo, o Drácula fala: aqui sou nobre, sou boiardo, o povo comum me conhece, eu conheço a todos. E depois ele fala também sobre os seus planos de se mudar, né? Gostaria de comprar uma casa em Londres, talvez várias. Quero estar no centro da vida, onde as coisas acontecem. Ou seja, ele não está fazendo nada disso porque ele tem fome, ele está fazendo porque ele pode fazer uma acumulação, né? Essa mudança de classe do vampiro acompanha, historicamente, a mudança do modo de produção. A gente sai de um feudalismo, muitas vezes de escassez, e a gente vai entrar nesse capitalismo de acumulação, onde a escassez, assim, permanece, né? Mas permanece de uma outra forma, né? O sangue, ele deixa de ser uma seiva comunitária e vira uma commodity, né? Abstrata. E é aqui que Marx e Engels entram na festa, esses lindos. Marx não fala de vampiros por acaso. Ele vai usar a imagem do vampiro para explicar a essência do capital. Está lá no livro 1, inclusive, do Capital, no capítulo sobre a jornada de trabalho, que ele diz: o capital é o trabalho morto que, como um vampiro, vive apenas sugando trabalho vivo e vive tanto mais quanto o trabalho vivo suga. Assim, dá pra gente até expandir um pouquinho com umas aspas que tem no capítulo 4, né? O capital tem um único impulso vital, o impulso de valorizar-se, de criar mais-valia, de sugar a maior quantidade possível de mais-valia. O que ele quer dizer? O capital não produz, ele não planta, ele não colhe, não molda, ele apenas suga. O sangue, que nessa metáfora para Marx, é a energia vital do trabalhador, que é extraída na forma de mais-valia. O vampiro não destrói a vítima imediatamente. Ele precisa que ela volte a ter sangue para sugar de novo. E assim é o capitalista. Ele não mata o operário de uma vez, porque precisa dele vivo na fábrica na segunda de manhã. Mas tá sempre lá, drenando. Yummy. E tem mais uma camada aí. O vampiro transforma a vítima em vampiro se assim quiser.
O trabalho morto gera mais trabalho morto. O sistema se expande, se multiplica, se autoalimenta. A imortalidade do vampiro é a tal chamada aparente imortalidade do capital. O que ele mantém do original camponês, né, essas duas figuras, o Drácula aristocrata, é só um morto que se recusa a morrer, mas por razões bem diferentes, né? Se a gente pegar o Franco Moretti no ensaio da Dialética do Medo, ele vai falar mais, né, sobre essa imagem do vampiro. Ele vai mostrar que o Drácula não é um capitalista comum, ele é um monopolista. O Moretti escreve assim, ó: Drácula é o capitalista que sai do caixão onde se acumulava o trabalho morto para sugar o trabalho vivo. Mas ele também é o estrangeiro que chega para comprar terras, casas e sugar a riqueza nacional. O medo que ele inspira é um medo do capital estrangeiro, do monopólio, da concorrência desleal que devora os pequenos proprietários. Para Moretti, o sangue no romance do Bram Stoker é o tal capital, né, que flui sem barreiras, sem pátria, sem escrúpulos. É o capital financeiro. O Drácula não quer apenas uma casa em Londres, ele quer várias. Ele espalha caixões de terra em pontos estratégicos pela cidade, como quem espalha as filiais aí de um banco. O capital tem um sangue que flui. E o vampiro é o capitalista que não conhece as fronteiras, né? A própria língua do romance denuncia isso. O Jonathan Harker, que é o advogado, percebe que Drácula fala inglês com perfeição, mas com um sotaque estranho. Ele vai dizer que o conde falava um inglês excelente, mas com um sotaque estranho, como se tivesse aprendido a língua nos livros. Ou seja, esse estrangeiro que domina a língua do colonizador, que conhece as leis, que compra terras, é o fantasma, né, da burguesia inglesa. O medo que o tal capital periférico vai invadir o centro. Mas a ironia é que o Drácula não é um invasor, né? Ele é o próprio espelho. Ele mostra como a gente cria essas imagens, né? Como produtos lógicos da lógica material que a gente está vivendo. Então, o Drácula ele é um produto lógico da própria lógica capitalista que a Inglaterra acabou exportando para o mundo. Então, por que a Inglaterra vitoriana precisava inventar esse monstro? Bom, eu acho que é porque Drácula é um retrato falado do que a própria burguesia estava se tornando. Ele é o que acontece quando a lógica do capital não tem mais freio. Um parasita imortal que não se contenta em acumular, mas que precisa expandir, comprar, invadir. O sangue nesse romance não é só uma metáfora de exploração total. É uma prova de que a civilização burguesa, que se diz tão limpa, tão racional, tão evoluída, sempre teve a boca suja de sangue. E é justamente por isso que essa imagem, ela nos assombra até hoje, né? A assombração não é por conta da morte apenas, né? É por conta da matéria. E para falar de matéria, eu trago aqui o cara que eu chamo materialista das imagens, né? O cara que eu gosto de estudar, o Gaston Bachelard. Bachelard, no livro Água e os Sonhos, ele vai falar de vários tipos de água, né? E ele vai dizer que a água nem é sempre essa coisa clara, límpida, transparente, de um lago tranquilo, de água mineral. Existe uma água que é outra, né? Existem várias águas, inclusive. A que eu quero trazer aqui é que ele chama de águas pesadas, águas espessas, águas dormentes. Que ele vai dizer que são umas águas que guardam uma vida profunda. Pensa nisso. Uma água que guarda uma vida profunda. Não é uma água que lava, que limpa, que purifica. É uma água que carrega a vida. Eu adoro as águas profundas por conta disso, assim, né? Não dá para necessariamente ver tudo que ela carrega, porque aquilo tudo vai se misturando, né? E se a gente parar para pensar, isso é o próprio sangue, né? Que é uma água espessa por excelência, né? Ele não é vermelho por acaso, ele é fluido, ele transporta a vida dentro do corpo. E quando ele sai, ele vaza, ele vira sujeira, ele mancha, ele ameaça, ele coagula, muda de cor, ele seca. Ele é essa materialidade de uma intimidade, né? Pode ser uma intimidade que a gente carrega dentro e que faz com que a vida continue a existir, ou então uma intimidade que por algum motivo foi violada. E é por isso que assombra, né? Imagina você mostrar aí tudo aquilo que você carrega e tudo isso ser colocado para fora, tudo isso ser visto. Mais ainda, né? Pensar que alguém se alimenta dessas conexões, dessas experiências, dessa água espessa cheia de vida, né? O vampiro, ele bebe, né? Ele não come, ele não mastiga.
beber é o ato mais íntimo de incorporação que existe, né? Se a gente pensar aí na amamentação, por exemplo. Você está colocando para dentro de você a substância que mantém o outro vivo. É canibalismo, mas sem mastigação. É absorção direta. Não tem mastigação, né? Mas tem mordida. E daí eu acho que é legal a gente falar sobre essa mordida, né? Se a gente falar do Gilbert Durand, né, que é um autor que vai ler Bachelard, e ele tem um livro chamado As Estruturas Antropológicas do Imaginário, o Durand vai falar dos símbolos estereomórficos, que são imagens ligadas à animalidade, aos bichos e às feras, né? E ele vai dizer que o animal que está neste regime de imagem, ele é o símbolo do tempo devorador. Espera aí que eu vou explicar melhor. Ao longo dos anos, na nossa sociedade ocidental, a gente passou a criar tipo um conglomerado de imagens, né? Onde a gente tem uma imagem de vários animais que tipo nos devoram. Então, o lobo devora a serpente devora o rato, o leão devora o antílope. E a boca, né, desse animal, então cheia de dentes e pá, ela se torna uma entrada, né, para a morte, que pode também ser chamada de desconhecido ou caos. E se a gente fizer uma analogia, o vampiro também tem essa coisa que a gente chamaria de teriomórfico. Por conta das suas garras e dos seus dentes, especialmente quando a gente está falando da questão do sangue, né? Ele é, então, o humano que se torna animal no momento da mordida. Ele não precisa de uma arma, ele tem a mão, ele tem a boca. Esse retorno, né, à natureza de um sentido mais animal, como se você tivesse uma mordida que atravessa o humano, que é uma fronteira entre o dentro e o do fora. Entre o que é você e o que é o mundo. Então, ele tem essa característica que a gente chamaria, né, na nossa sociedade ocidental, a mesma sociedade, né, que criou o Drácula, de teriomorfia. A gente também pode adicionar uma camada, que é o regime noturno e o regime diurno da imagem. A gente no Brasil usa também o sintético, né? E dentro desse regime diurno, que é onde as coisas estão bem divididas, bem é bem, mal é mal, morte é isso, né? Vai morrer, vai ter que acender ao céu, senão já era. Você, além desse conglomerado de imagens chamado teriomorfia, você também tem uma chamada nictomorfia. A nictomorfia é onde a gente cria esse conglomerado, né? Essa molécula de vários átomos, de todos os símbolos que estão ligados à noite, à escuridão, aquilo que está escondido, né? O vampiro também faz parte disso, né, num geral, assim, né? Aquele que não anda na luz, que habita as trevas, o caixão, a terra. Ele tem, então, essa tradução do próprio medo do escuro, da sedução do escuro. Eu falei que eu não ia falar de sedução, só um tiquinho, tá? Mas do úmido também, do que está enterrado. Se a gente pensar que a burguesia vitoriana, que leu Drácula em 1897, tinha pavores, quais são esses pavores, né? Do sangue, que lembra essa animalidade. 2, da noite, que lembra essa coisa do desconhecido. E 3, da terra, que lembra o trabalho, porque a gente tem essa mudança, né, do vampiro camponês para o vampiro não camponês. O vampiro do Drácula condensa essas 3 imagens. Ele é uma vingança, né, da matéria contra uma questão de asepsia. Porque quando ele sai do campo, né, a gente sai do campo e a gente começa a falar de outras formas de se conectar e se entender, uma das coisas que a gente começa a pensar um pouco mais é sobre a própria higiene das coisas, né? E a burguesia, ela tem toda essa questão da asepsia, né? Então o vampiro, ele também mostra o lado feio, né, o lado sanguinolento dessa asepsia, contra a ideia de que a civilização é uma coisa limpa, racional, controlada, especialmente a civilização que a gente vive hoje, né? A gente tem essa ideia, né, de que a gente vive num mundo muito racional, muito limpo, muito controlado, mas na verdade não é. E o vampiro, né,
mostra que não é. Inclusive tem toda uma ligação, né, da questão do vampiro com gênero. Então, por que mulheres, entre aspas, né, ou pessoas ligadas ao feminino amam os vampiros? Porque agora o nosso lindíssimo Lestat também, né, faz muito sucesso. Que essa é uma das outras coisas que eu acho bem fascinante, assim. Mas eu acho que é uma outra leitura de vampiro que, se você quiser, você pode pedir que eu faça, né, no e-mail narrativas@flaviagazi.com.br. Vamos voltar para essa parte de imagens, porque tem mais uma coisa que eu acho incrível, assim, que é falar da Terra. O Bachelard tem um livro chamado A Terra e os Devaneios da Vontade. Ele tem 2 de terra. Um que é os Devaneios do Repouso e o outro que é o da Vontade. E o da Vontade, ele vai falar da Terra como uma matéria de resistência. A terra que a gente cava, que molda, que planta. A Terra do Caixão é a terra quase da inversão. Ela não necessariamente guarda, ela quase aprisiona. O vampiro dorme nela porque precisa, mas não descansa. Ele carrega a terra junto dele. Né? O Drácula transporta os caixões da terra da Transilvânia para Londres. Ele precisa da terra natal para poder descansar. E não é um descanso real, né? Porque o descanso real seria a morte, né? Ou seja, ele não pode se desprender do seu solo de origem. Ele é um morto que carrega o seu próprio túmulo, como o capital que carrega a sua própria história de exploração. Não tem, inclusive, como esquecer de onde veio. E o fato de ter que carregar isso ajuda aí, né? Ou faz parte do porquê ele deve continuar sugando. Tem uma cena maravilhosa do livro, né, em que o Jonathan Harker vê o Drácula saindo da janela do castelo, né? E o Bram Stoker escreve: "Vi o conde sair pela janela com a cabeça para baixo como um lagarto. Ele se movia com uma agilidade horrível, os dedos agarrando as fendas da pedra, o corpo colado à parede." Repara que ele não voa, né? Ele rasteja, ele desce pela parede como um réptil. Isso também é teriomorfia, tá? Pura. O humano que se torna lagarto, que se agarra às fendas, que não respeita a arquitetura, que não respeita a barreira entre o dentro e o fora. E aí eu deixo uma interpretação minha mesmo. Mas essa imagem, né, de estar rastejando me parece muito uma dialética da metáfora da ascensão e queda, né, do capital. Porque o capitalista sobe, mas ele rasteja. Ele tem que se agarrar às fendas, como quem se agarra a brechas legais, paraísos fiscais e a exploração, que tenta ser muito disfarçada, mas está aí presente, né? Ele não anda de pé, porque não existe dignidade, né, para quem suga o trabalho alheio. Ele é um lagarto. E é por isso que a imagem do vampiro é tão poderosa, porque ela mostra sem disfarce o que o capital faz, especialmente com as pessoas que fazem o mundo do capital rodar, né? A famosa burguesia. E agora eu queria te deixar um convite da escrita, né? Porque quando eu comecei esse episódio, eu queria falar do sangue exatamente porque Marx e Engels, eles já usavam muitas imagens do gótico, muitas palavras direto da Bíblia e de interpretações góticas, como o fetiche, que vem de feitiço, como essa metáfora do vampiro, né? E eu acho que eu acabei olhando para mais do que eu imaginava, como imagens, por exemplo, de terra, como o vampiro que veio antes, né? Então, se a gente for olhar para essa imagem do Drácula, eu juntei aqui 3 temas que não precisam nem ser sobre vampiros em si, mas temas que aglomeram, aglutinam essa imagem mitológica. Então, eu vou te dar 3 caminhos. O explorador que vira um parasita, sem nem perceber que é monstruoso. Aquele que suga o trabalho, o tempo, a energia de alguém e ainda acha que está fazendo um favor. 2. O sangue como força de trabalho, extraído de quem produz.
O que é arrancado de você todo dia, sem que ninguém realmente veja a ferida, porque talvez o cabelo tá, né, na frente, talvez a blusa, né, a manga, a gola da camisa não esteja mostrando. E por último, a imortalidade como uma ilusão. O morto que se recusa a morrer. Porque tanto o camponês quanto o vampiro do Drácula, eles compartilham disso, né? É um morto que não é que não morreu. Ele morreu, mas ele se recusa a morrer. E eu acho que a gente pode traduzir isso como a herança, o passado que não aceita o fim e continua sugando o presente. E se pôs até um quarto, vai, permitam um quarto. O sangue que não seca. Não é uma mancha que fica na roupa, na memória, na terra, o que foi derramado e não desaparece. Talvez escrever algo sobre que você sangrou, né? E que ainda deixa uma marca que ninguém veja. Eu me lembrei disso por conta de um quadrinho que eu faço com um grupo de mulheres e pessoas não binárias. É uma coletânea, né? Que se chama Isso é Coisa de Mulher. Então tem o primeiro, tem o segundo sobre heroínas e tem o terceiro que é uma questão de horror e gênero, né? E eu queria muito escrever uma história densa, porque eu sou uma pessoa dramática. E eu decidi escrever a história de uma mulher que sofreu um aborto natural. E ela ainda carrega o feto no rosto, então ela precisa usar uma máscara, né, para que a sociedade não a veja. Eu acho que cabe também, né, nessa coisa do sangue que não seca. Tenta fazer algo curto, de 2 a 3 páginas, manda para mim. No e-mail, narrativas@flaviagase.com.br, porque eu quero, né, eu poder começar a coletar e talvez até no futuro ler em lives esses textos que eu gostei mais. E também me escreve se você tem alguma imagem mitológica que você quer que eu fale, algum tema, algo que você curte, que você tem curiosidade, até algo que você odeia, vai que entendendo de onde veio, né, fica mais legal. E aquele lembrete, né? A gente é um projeto independente, então se puder, dá uma olhada no catarse.com.br/FlaviaGase. Toda contribuição mensal ajuda demais. Lembrando que na descrição do episódio você tem toda a bibliografia. Por favor, pode comentar também se tiver algo a falar. E eu espero que você tenha curtido bastante esse episódio do podcast Narrativas. Comigo mesma. Não se esquece de mandar para todo mundo e me encontrar nas redes, em todas elas. Eu sou Flávia Gazi. Esse Gazi escreve Gasi. Muito bom estar de volta e até o próximo.